Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, senhor Daniel, como é que o senhor está? Vamos dar mais um andamento aqui na nossa aula de português geral para concursos públicos, na nossa missão nobre de aprovação do nosso colega Daniel. Bom, Daniel, hoje nós vamos falar aqui sobre verbos, viu? É uma classe de palavras pouco estudada, mas muito cobrada, tá bom? A nossa conjugação verbal nas mais variadas modalidades, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é verbo? Né? O verbo é uma classe de palavras que ela indica um acontecimento no tempo. Né? Ela indica ação, um estado, um processo, um fenômeno, não é? Naquela oração, naquela frase. Tá joia? E, dito isso, temos aí várias flexões verbais. Eu peguei aqui na internet, no nosso amado Google, uma imagenzinha aqui do Estratégia Concursos, em que eles demonstram quais são as flexões verbais. Né? O verbo pode ser flexionado em modo, tempo, número e pessoa. Né? A pessoa pode ser na primeira, segunda, terceira pessoa. Eu, tu, ele e tal. No singular, em número pode ser singular ou plural. Em tempo, o tempo pode ser presente, pretérito, que é o passado, ou futuro. Tá? E já o modo como o verbo se flexiona, ele pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Essas são as flexões verbais. Nós vamos estudá-las passo a passo, uma a uma. Tá certinho? Então, aqui, ó, quanto as pessoas, a flexão enquanto pessoas, né? Primeira, segunda, terceira. Vamos começar aqui de baixo para cima para a gente já ir organizando. Temos aqui, ó, essa outra imagenzinha que nós também pegamos no Google. As pessoas das quais acontece a flexão verbal, tá? Então, no singular nós temos eu, tu e ele. No plural, nós, vós, eles. Então, eu gosto de estudar, tu andas depressa, ele é gentil. Nós temos aqui verbos, não é? Que podem ser conjugados. Muitos professores falam assim, o que é verbo? É tudo aquilo que pode ser conjugado. Não é? É um jeito fácil de se assimilar. Né? Mas é importante a gente entender qual a função do verbo. Ele demonstrar uma ação. Não é? Então, ó, eu gosto. Aqui é o verbo gostar. Né? Então, nós precisamos saber como funciona essa conjugação verbal para que, quando caia numa prova, seja possível responder com exatidão. Ó, eu gosto. Né? Então, tá aqui o eu gosto. Você tem que saber isso para que você, numa prova, não coloque eu gosta. Né? Então, tu andas. Tu anda só. Entendeu? Então, é preciso aprender essa conjugação verbal para que seja possível acertar as questões de prova. Então, essas flexões verbais são muito importantes. Elas são muitas, infelizmente. Né? São várias flexões verbais. Variam aqui em 4 tipos e eles subdividem aqui ainda. E não é fácil, tá? Não é fácil, mas é importante. Toda prova cai e vai cair na sua prova, Daniel. Mas aqui, ó, aqui você já pode perceber que há uma flexão verbal mista, tanto de pessoa quanto de número. Então, são fáceis de se analisar isso aqui, não é? Então, perceba, mudou a pessoa e mudou a quantidade de pessoas, mudou o número, você consegue mudar o verbo, né? Eu gosto de estudar. E quando engloba mais pessoa, quando
quando engloba mais pessoas, somos nós. Nós gosto de estudar, então ficaria nós gostamos de estudar. Então já flexionou enquanto número, enquanto pessoa, né? Passamos aí para a primeira pessoa do plural, nós, e ainda houve uma flexão de número, tá certo? Então é sempre assim, é muito fácil olhar a variação de número e pessoa, né? E as dificuldades que iremos enfrentar são de outra ordem. Então, pessoal, sem muita firula, porque eu acho que eu não vou ter que explicar para vocês o que é presente, passado e futuro, né? Pelo amor de Jesus, né? Bom, uma pincelada rápida. Então, o Daniel e demais colegas, presente, eu vou falar porque vai aqui, né? A ação está ocorrendo no momento da fala. O passado, a ação ocorreu antes da fala. E o futuro, a ação ainda irá ocorrer após a fala, tá? Então é mais ou menos isso aí. Agora, o presente é igual. O presente é isso aqui, ele é sempre presente, tá? Já o pretérito e o futuro, pretérito é o mesmo que passado, tá? É o que passou. Então, o pretérito e o futuro, eles ainda se ramificam em indicativo, subjuntivo, nós vamos abordar isso aí, tá? Então, há uma subdivisão quando há o pretérito e o futuro, tá? O presente mantém igual. Nesse sentido, nós precisamos aqui abordar as flexões de modo, tá? Eu estou fazendo um apanhado genérico do que é cada um aqui, tá? Tempo, número, pessoa e modo, para que vocês entendam por alto. E nós vamos abordar de forma mais aprofundada já. Bom, a flexão de modo aqui, indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós vamos dar uma analisada aqui em como é que funciona isso aqui, tá? Presta atenção. Há 6 tipos de modos, né? Que é indicativo, subjuntivo e imperativo, mas eles se ramificam. Então, veja bem. Aqui, ó, vamos falar primeiro do indicativo, tá? Quando é indicativo, nessa ramificação, ó, é o primeiro, indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos explicar o que é a flexão verbal de modo indicativa. Essa indicativa é quando ela exprime certeza, é um fato concreto. Dei o exemplo aqui, ó, farei essa aula, comprou um carro. Você está afirmando algo que aconteceu. Tudo bem, nós não estamos falando ainda da flexão de tempo, tá? Porque tempo, comprou é porque já passou, não é isso? Farei é no futuro, beleza. Mas aqui nós estamos avaliando agora a flexão verbal no tocante à ação do verbo, tá? Então, quando você fala no indicativo, você está indicando, exprimindo certeza, um fato concreto. Eu farei essa aula. Eu comprei um carro, ou comprou um carro, fulano comprou um carro. Então, é uma certeza. Então, essa é a flexão verbal em modo indicativo. Aqui, nós temos a tirinha da Mafalda. Ó, use, compre, beba, coma, prove. Ei! O que eles pensam que nós somos? Aí ela ficou em dúvida. E o que nós somos? Nem ela sabe, não é? Então, essa tirinha aqui faz um apanhado de verbos. Perceba, ó, todos aqui, entre aspas, são verbos, né? Ainda tem os outros fora de aspas, né? Então, ó, use, do verbo usar, compre, beba, tá? Do verbo beber, do coma, o prove. Aqui pensam também é verbo, tá? Somos, né? A conjugação aqui do verbo ser. Então, muitos verbos aqui. Percebam que numa única tirinha é uma porrada de verbo, por isso que cai muito em concurso, tá? Então, use, compre, beba, coma, prove. Essas flexões verbais, elas já não são indicativas, elas são imperativas. Onde é que nós estamos aqui? Ó? Já é imperativa, por quê? Nós estamos dando uma ordem, está imperando algo, tá? Está exprimindo ordem.
Olha, clique aqui e compre agora. Veja uma propaganda que está te dando ordens. Clique aqui, compre agora. São duas ordens imperativas. São verbos que são utilizados de forma imperativa. O clique de clicar, o compre de comprar. Tá joia? Assim, voltando, é porque a tirinha fala muito dessa forma imperativa, mas vamos destrinchar agora o modo indicativo, tá? Ó, o modo indicativo, ele subdivide-se em presente, que o presente não muda, já falamos, mas o pretérito tem 3. O pretérito pode ser imperfeito, perfeito e mais que perfeito. E o futuro também já são 2, é o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? Eu coloquei aqui uma conjunção verbal, já a conjugação verbal desse verbo aqui, comprar. Oh, meu Deus do céu, o mouse está agarrado aqui. Ó. Então, no presente, como seria? Eu compro, tu compras, ele compra. Nós compramos, vós comprais, eles compram, certo? Por que o pretérito, que é o passado, ele subdivide-se em 3? Porque a depender do modo como aconteceu, é preciso mudar o jeito de falar, porque tem vários jeitos de ter acontecido esse fato, tá? Então, por exemplo, ó, no pretérito imperfeito, ó, quando é eu comprava. Eu comprava. O pretérito imperfeito fala de uma ação que acontecia, tá? Eu comprava, não compro mais, tá? Agora o pretérito perfeito é uma ação que ela é única. Eu comprei. Eu comprei e acabou. Eu comprei uma coisa só, né? E o pretérito mais que perfeito, eu comprara. E aí há essas flexões, né, enquanto ao passado. O pretérito perfeito, mais que perfeito, aliás, ele é muito menos utilizado, tá? Eu comprara tal coisa, tu compraras, ele comprara. Sabe, é um modo de fala em desuso, antigo, tá? E pode ser substituído, mas precisamos saber como utilizar isso aqui, tá? Ó, e ainda temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Aqui o futuro subdivide-se em 2 apenas. Futuro do presente, eu comprarei. Eu comprarei. Você está já dizendo que vai comprar, né? Eu comprarei. Tu comprarás. Ele comprará. Nós compraremos. Vós comprareis. Nós já estamos dizendo que vamos comprar, tá? Veja, a mesma flexão verbal, ela pode ser dividida tanto em pessoa, número, tempo e modo, tá bom? Então, ao mesmo tempo que ela pode ser uma flexão quanto ao tempo, ela pode ser no presente, tá? E ela pode ser imperativa, indicativa, subjuntiva, ok? E ela pode ser singular, plural, ou primeira, ou segunda, ou terceira pessoa. Isso aqui é um apanhado de flexões verbais que podem se combinar, tá joia? Então, vamos voltar lá embaixo. Vamos voltar ao futuro. O que nós falávamos do futuro? Ó, futuro do presente. Eu comprarei. Já é uma ação que eu estou dizendo, né? Indicativa. Eu estou indicando que é uma certeza. Eu comprarei, né? Tudo isso aqui faz parte do indicativo, tá bom? Ó, futuro do pretérito. Eu compraria. Eu compraria. Se eu pudesse, eu compraria, né? Já vende. É do tipo assim, já vendeu, mas eu compraria, né? Você está afirmando que compraria, é indicativo, você ainda está indicando, é uma certeza que você compraria, né? Mas que você não vai comprar, entendeu?
Então, por isso, futuro do pretérito. Vamos falando mais um pouco mais aqui que vocês vão começar a entender. Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui para fixação do conteúdo, tá? Ó, essa chargezinha da Mafalda, vamos ler aqui com atenção. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. O menino tá falando, né? Um veículo de cultura? Aham. Toma, bang, bang. Ai, um gemido aqui e tal. Tiro, agressão, caramba. Aí a Mafalda falou: se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Foi boa, foi boa. Entendeu? Então, essa questão caiu numa prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá. Ó, a questãozinha. O tempo e o modo verbal de leu e diz, respectivamente, são. Ela quer saber se é... Aqui nós estamos falando só do indicativo, tá? Se é pretérito perfeito do indicativo, se é pretérito imperfeito do subjuntivo, se é pretérito perfeito do indicativo do subjuntivo, mas vamos lá. Ó. Qual que é a pergunta mesmo? O tempo e o modo verbal de leu e diz. Ó, respectivamente. Leu. Ela quer saber de leu e diz, tá? Então vamos lá. Leu. Onde está escrito aqui leu? Você leu isso? Então leu. Qual é o tempo de leu? Leu, já leu. Pergunta se já leu, não é isso? Tá. Ó, então é passado, né? Tá aqui dentro dos pretéritos, ó. Tá aqui dentro do pretérito. É uma ação, pessoal, é uma ação, leu, é uma ação que já ocorreu, é uma ação que já acabou. Se ela leu, se ela não leu, tá? O indicativo pode ser negativo também nesse sentido, entendeu? Que ela não tenha lido, já passou, né? É uma indicação de algo concreto, tá? Que é certeza que ela leu ou que ela não leu, por exemplo, né? Então ele questionou lá se ela leu, né? Aquele negócio lá, já leu. Então já leu é uma conjugação do verbo ler no pretérito. No pretérito perfeito, tá bom? É no pretérito perfeito isso aí. Do indicativo, como nós estamos estudando aqui, o indicativo, a ação já finda. Então vamos lá, vamos voltar na tirinha, ó. Você leu isso? Então já está indicando a ela esse leu, que é o verbo ler, tá? No pretérito perfeito do indicativo. Agora, qual que é a outra questão que perguntou? E diz. Diz respectivamente, tá? Depois. Então, já sabemos que é pretérito perfeito do indicativo em relação a leu. E diz... Cadê o diz? Aqui diz... Diz... nesse caso aqui, ó. Aqui diz que é a TV. Então, ali já diz. No papel já diz, né? Então diz é conjugação do verbo dizer, ali é algo que está dizendo, é no ato, é no presente, tá? Por quê? Porque está dizendo, ó, aqui diz, então aqui no papel, aqui na rádio, aqui diz, nesse momento diz, né? Ainda que a revista tenha sido escrita anteriormente, mas aqui diz a regência ali, o que ele está dizendo naquele momento, a ação do verbo, diz que é presente. Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Então, nesse caso, é um presente do indicativo, tá? Com a ação que ocorre agora. Então, as alternativas, ó. Pretérito perfeito do indicativo, que seria leu. Leu é pretérito passado perfeito indicativo, tá? Tá indicando a ação certa. E presente do indicativo, que a diz, né? A palavra diz neste contexto. Então a alternativa A é a correta. Pois bem, vamos falar então agora do modo subjuntivo. Essa é uma flexão verbal também de modo, tá bom? O subjuntivo é quando há uma hipótese, uma incerteza, um talvez. O indicativo não é certo, não é uma ação certa. É uma ação certa que já está acontecendo,
vai acontecer com certeza ou já aconteceu, uma ação certa, tá bom? Indicativo. Agora, já no subjuntivo, a gente tem que assimilar isso aqui, ó. Subjuntivo é um mnemônico de você assimilar com aquela palavra ô meu pai, subjetivo, tá? Então é subjetivo, é algo que talvez, que depende, entendeu? Não é algo que é certeza. Então o subjuntivo não é uma realidade, é uma hipótese, é um talvez, né? Então o mesmo verbo lá, comprar, vamos ver aqui, tá? A mesma coisa, ó. Já no subjuntivo, ele não tem todas aquelas variações de passado e futuro, não, tá? Ele só pode ser presente, pretérito imperfeito e futuro, tá? Perceba você, caro pobretão, que aqui há, nessa conjugação verbal, dúvidas. Ó, no presente, que eu compre esse carro é um desejo, talvez até uma meta, um objetivo. Pode ser que aconteça, tem chances reais de acontecer. Você está torcendo para que ocorra, né? Que ele compre, que ele consiga comprar aquele carro, tá? Quando tem o que aqui, você já tem essa noção de subjuntivo, tá? É uma suposição, né? Ó, que vós compreis, que eles comprem, tá? É um desejo seu, um voto de felicidade, que ele seja feliz, né? Ele vai ser feliz, é certo? Não. Então, por isso é subjuntivo. Se fosse não, que ele será feliz ou que ele é feliz, seria indicativo, tá bom? No pretérito imperfeito ficaria assim, ó, se eu comprasse, se tu comprasses. Perceba que não há uma certeza. Se eu comprasse, o que aconteceria? Se, o que? É algo... qual que é a palavra? Uma desinência. Você precisa avaliar qual é o fim para que o verbo foi empregado, tá? Então, se eu comprasse... Não, se tu comprasses esse carro... Olha, mas se ele comprasse aquela fazenda, nós estaríamos feitos. Nossa, se vós comprasseis, entendeu? Então, ali pode ser no pretérito imperfeito nesse sentido, né? Veja que, de qualquer forma, são dúvidas, né? No futuro. Quando eu comprar. Quando tu comprares. Nossa, quando ele comprar. Não está afirmando que ele vai comprar, é quando. Sabe? É uma possibilidade muito grande de comprar. É quase certo. Indica uma quase certeza, por assim dizer. Porque quando você fala, não, quando eu comprar aquele carro, eu vou ser muito feliz. Aí eu vou viajar para Recife, quando eu comprar aquele carro. Você pode não ter o dinheiro, pode ser que não dê certo, pode ser que você não compre. Não é algo que é certo. Eu vou comprar. Você não está falando, você está dizendo quando eu comprar. É quase certo, né? Então, por isso, ainda que pareça certo, pareça uma certeza, ao analisar o contexto, ainda não é bem certo, né? Muitas coisas podem acontecer. Você pode morrer antes, pode acontecer tanta coisa que pode acontecer. Nesse quando eu comprar, quando é uma flexão de tempo tão abstrata, distante, que não se sabe se vai de fato concretizar. Então aí vira o subjuntivo em vez do indicativo. E agora a última flexão de modo, ele pode ser imperativo, tá? A última dessas que nós abordamos aqui, ó, não é, ó? Cadê a tirinha lá, o negocinho? Ó, indicativo, subjuntivo, imperativo. Então vamos lá no imperativo agora, tá? Bom, subjuntivo já falamos. Quando é imperativo? É quando ordena, quando aconselha, sugere, é algo que determina. Em geral é que manda, mas
quando fala sugere e aconselha, a depender da pessoa que te sugere e aconselha, soa como uma ordem, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver como é que eu coloco isso aqui. Se o patrão chega para você e fala assim, olha, eu acho que é melhor você não fazer isso, tá? É uma sugestão, é um conselho, mas ele tem caráter de ordem. Ó, não faça, entendeu? Não faça, tá? Ou se não, é melhor que você faça. Ó, eu já mandei fazer isso aí 10 vezes, eu sugiro que faça. Não é uma ordem? Então, é imperativo, você está imperando, você está determinando sobre a pessoa que recebe a ação do verbo, tá? Então, ó, o imperativo ele pode ser apenas afirmativo ou negativo. Então, não interessa se é uma ordem negativa ou uma ordem afirmativa. Continua sendo imperativo. O mesmo coisa do comprar, tá? Compra tu, compra você. Comprem vocês. E se fosse não compres tu, não compre você, não compremos nós. Acaba sendo ordem. Neste caso aqui, ó, nós tiramos o eu, deixamos só a partir de tu, porque é um imperativo para mim. Normalmente você não dá uma ordem para si, né? Aí só tem gente que tem esse problema mental aí, né, bicho? Fica mandando pra ela mesma. Ó, vai lá, cara, faça isso, falando com o eu interior, aquele negócio. Mas aqui na língua portuguesa, isso aqui é meio que, né, não existe. Então, a partir do tu, nós conjugamos aqui o verbo quando é no imperativo, tá joia? Você determina que outrem faça o que você quer, se submeta à sua ordem através da ação do verbo. Não faça, não coma, não beba, não compre, não vá. Exemplos, podem ser vários outros verbos, tá joia? Vamos falar aqui da flexão de voz, tá? Ó, a flexão de voz, essa flexão de voz, ela pode ser ativa ou passiva. O que determina se ela é ativa ou passiva? Nesse caso, quando ela é ativa, eu até escrevi aqui, ó, o sujeito é agente da ação do verbo, tá? Ele pratica a ação. O sujeito, o que determina isso aqui é a relação do sujeito da oração com o verbo, tá? Se ele pratica a ação. Então, por exemplo, João quebrou o copo. Quem quebrou o copo? João. João é o sujeito, não é o sujeito? João é o sujeito. Se João quebrou o copo, perceba que quebrou, do verbo quebrar, tá? Foi João que praticou essa ação de quebrar. Foi João que praticou a ação de quebrar o copo, tá? Então, tendo um sujeito ativo, né, uma flexão de voz ativa, você classifica como flexão de voz ativa. O professor é bonito e ensina bem. O bonito aqui é um adjetivo, tá? Que eu tenho, é um predicado meu, né? E ensina bem. É um verbo, né? O bem aqui também é a qualidade, tá? Mas ensina é um verbo. Então, quem é que ensina bem? É o professor. E é o professor que é bonito, inclusive, tá? Então, o professor, no caso, ele está praticando a ação do verbo, ele que ensina bem, ele que está se relacionando com o verbo. Então, temos uma flexão em voz ativa. Uma flexão em voz passiva, o sujeito é a mesma coisa, ele é passivo, só que ele sofre a ação do verbo. Ele é passivo. Então, ele, em vez de praticar a ação, ele sofre a ação, tá? Essa ação, quando ela é passiva, ela ainda pode se subdividir em passiva analítica primeiro, tá? Quando que é uma ação passiva analítica? Por que ela é passiva analítica? Porque ela é grande, ela é maior, ela tem dois verbos. Ela tem um verbo auxiliar, ser e estar, por exemplo, ali.
e o verbo principal que fica no particípio. Tá joia? Veja, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais certo. Ó. O copo foi quebrado por João. O copo, neste caso aqui, é o sujeito da oração. Tá? Foi quebrado é locução verbal. Tá? E o por João, neste caso, ele praticou a ação, tá, de quebrar o copo. Tá? Ele quebrou o copo, mas como nós construímos a frase, o copo virou o sujeito da oração. O copo virou sujeito. E João virou o agente da passiva, que nós chamamos. Por ser agente da passiva, vira uma flexão no tocante à flexão em voz passiva analítica. Tá? Este ano irei morar fora do país. Eu não sei se eu expliquei direito. Ó, vamos retornar. O copo foi quebrado por João. Deixa eu tentar assimilar melhor aqui para vocês. Primeiro, eu lembrei que agora que o Daniel tem essa dificuldade de assimilar alguns termos técnicos, né? Então, locução verbal primeiro, Daniel. Locução verbal é quando há junção de dois verbos para falar uma coisa só, né? Então, há dois verbos unificados ali praticamente, né? Então, foi quebrado. Né? Então, foi é verbo e quebrado é também. Tá certo? Então, formou-se aqui essa locução verbal. Tá? Então, essa análise analítica, essa flexão analítica, você tem que colocar pelo significado da palavra analítica. É algo mais analisado, é algo mais completo, é algo maior, mais robusto. Então, neste caso, teremos aqui o João, por João como agente da passiva, que fará essa flexão se tornar uma flexão passiva analítica. Tá joia? Então, essa outra frase aqui, ó. Este ano irei morar fora do... Ah, deixa eu falar isso aqui, ó. Por que eu coloquei aqui, ó? Cadê? A passiva analítica tem verbo auxiliar, ser, estar e principal. O principal é no particípio. O verbo principal no particípio, que é verbos terminados em ado e ido, tá? Que aí é no particípio. Aí fica essa voz passiva analítica, tá? Deixa eu reformular essa frase aqui para colocar o outro verbo no particípio. Essa frase eu tinha deixado aqui, eu ia falar outra coisa. Tá, deixa eu reformular aqui, ó. Este ano serão comemoradas muitas conquistas. Tá bom? Este ano serão comemoradas muitas conquistas, tá joia? Veja só. Serão, do verbo ser, tá? E comemoradas. É o verbo. Perceba que esses são dois verbos. Então, vai formar aqui a locução verbal. Mesma coisa, ó, serão comemoradas. Aqui teremos uma locução verbal. Ó, serão comemoradas, temos a locução verbal. Por quê? Porque temos o verbo ser, né, de serão. E comemoradas é um verbo principal que está no particípio. O que é o particípio? Quando o verbo é terminado em ado, ida, ada, adas, tá? Então, comemoradas. Aqui temos essa locução verbal. Este ano serão comemoradas muitas conquistas. Neste caso aqui, ó, perceba que o agente que sofre a ação do verbo, ele não aparece de forma clara, tá joia? Aqui, ó, quem que sofre a ação de comemoração? Qual a razão dessa comemoração? São muitas conquistas, né? Então, este ano serão comemoradas muitas conquistas. Aqui está o sujeito da oração, muitas conquistas. Muitas conquistas é o nosso sujeito. E
o verbo, a locução verbal, serão comemoradas. Então, o agente aqui, o que tem a voz passiva analítica, seria formado porque temos uma locução verbal aqui e um sujeito aqui que recebe a ação do verbo, tá? Eu ainda não sei se ficou muito claro. Deixa eu fazer outra frase. Ó, a comida estava contaminada com salmonela. Ó, lembrando, para ser um sujeito, uma flexão em voz passiva analítica, é preciso que o sujeito passivo sofra a ação do verbo, e para ser analítica, precisa ter o verbo ser e estar, e o outro verbo principal no particípio, terminado com ado, ida e ado, adas, tá? Então, vamos lá, ó. A comida estava contaminada com salmonela. A comida é o nosso sujeito, ok? Sujeito, não é isso? Estava é um verbo estar, né? Ser e estar faz parte da locução quando ela precisa ser passiva analítica. Então, veja, ó, estava é uma condição para que ela seja passiva analítica. O outro verbo principal é o contaminada. Ele não está no particípio, não está terminado em ada, então ele está no particípio. Então, aqui, estava contaminada, será então a nossa locução verbal, tá certo? Ó, aqui é a locução verbal. Estava contaminada. Com salmonela, salmonela já é o agente da passiva, tá? Aqui é o agente da passiva, mas ainda que a gente não saiba que aqui é o agente da passiva, aqui já dá para saber que há uma flexão aqui de voz passiva analítica. Por quê? Porque nós já temos aqui o sujeito, a comida, e estava contaminada locução verbal, tá? Porque o verbo ser e estar está aqui e esse terminado no particípio. Veja que por que a comida é o sujeito? Não é ela que sofre a ação do verbo? Estava contaminada. Quem que está sofrendo? Quem que estava contaminada? Quem que está sofrendo essa ação desses dois verbos aqui? É a comida. Então, aqui já temos a locução, a flexão de voz passiva analítica, tá bom? Essa voz, agora, pode também se subdividir, essa voz passiva, em voz passiva sintética, né? Alguns falam de pronominal, a uso de pronome. Então, quando é voz passiva sintética ou pronominal? Ó, na voz passiva sintética, há um verbo, há o pronome apassivador e o sujeito paciente, tá? Nela, o sujeito é denominado assim porque sofre a ação verbal, tá? Então, veja bem, é o que nós já falamos. O sujeito passivo é aquele que sofre a ação do verbo. Já falamos isso, é a mesma coisa. Agora, sintética, ela é mais, como se diz, ela é mais pequena, ela é mais enxuta, né? Ela é mais objetiva, tá? Por exemplo, então, o que está escrito nesse texto aqui? Está simplificado aqui, ó. É preciso, para que seja uma voz passiva sintética, que o verbo esteja na terceira pessoa, mas acompanhado de si. Esse si será o nosso pronome apassivador, que vai tornar o sujeito passivo, que vai desvendar, vai transmitir a ação do verbo ao sujeito passivo, tá? Então, veja bem, essa frase aqui, vendem-se casas aqui. Vendem é um verbo vender, tá? E ele está na terceira pessoa, como está dizendo lá que precisa ser, ó, está na terceira, está na terceira pessoa do plural, tá? Porque vendem, eles vendem, né? Eles vendem, isso aí.
Então, é a terceira pessoa do plural. A hora que eu acrescento se aqui, vendem-se. Tá? Eu estou transmitindo essa ação do verbo especificamente para essas casas. Né? Então, vendem-se casas aqui. Casa, neste caso aqui, será o nosso sujeito passivo. Ó, casa é o nosso sujeito passivo. Tá certo? E neste contexto aqui, nós montamos a nossa frase classificada, então, como voz passiva sintética. Tá? Então, veja bem, ó, terceira pessoa, precisa o verbo aqui estar na terceira pessoa, ele acompanha de si, né, que é o pronome apassivador, não é isso? Agora, como seria se eu transformasse essa frase aqui numa voz passiva analítica, que ela é a mais completa, né? Aquela analítica. Então ficaria assim: casas são vendidas aqui. Casas são vendidas aqui. Agora, na voz passiva sintética, vendem-se casas aqui. Aqui nós temos aqui, repito, o verbo na terceira pessoa. Temos aqui essa voz passiva sintética se, né, que vai juntar aqui com o verbo e transferir a ação desse verbo para o sujeito passivo aqui, tornando essa variação aqui de voz passiva sintética. Beleza? Tá certo? Então, quando der para você transformar aqui, converter essa frase passiva sintética em analítica, é porque, de fato, ela é sintética. Né? Se você consegue deixar ela mais completa, você consegue deixar ela maior, convertendo-a para passiva analítica, é porque de fato ela é sintética, tá? Então, ó, uma outra frase aqui. Esse negócio tá todo doido, hein? Ó, uma outra frase aqui, quer ver, ó? Até hoje não se decidiram, ainda não se decidiram os valores. Ó, eu estou pondo algumas coisas para vender, tá? E precisaria que alguém decidisse os valores. Então, até hoje não se decidiram os valores. Essa frase ficou muito bonita, mas ela pode ser assim, tá? Então, ó, até hoje não se decidiram os valores. Perceba você, caro pobretão, que o se, esse se é uma partícula apassivadora, que ela, como já dissemos, transfere a ação do verbo para o sujeito passivo. Ó, não precisa necessariamente estar assim, com hífen e se, tá? Não precisa estar depois do verbo. Olha aqui, vamos analisar essa frase. Até hoje não se decidiram os valores. Ó, o se aqui, ele pode ser uma partícula passivadora, tá? Vamos ver se ele é. Deixa eu colocar aqui. Ó, partícula passivadora. Vamos deixar assim, tá? Suponhamos que ele já seja, tá bom? Ó, decidiram é um verbo, não é? Do verbo decidir, tomaram a decisão. Então, decidiram não está na terceira pessoa, eles decidiram, tá? Então, eles decidiram. Então, é um verbo na terceira pessoa, como diz a regrinha que precisa ser, tá? É um verbo que está aqui na terceira pessoa. Tá. Agora, quem que foi decidido sobre o quê? Decidiram. Eles decidiram. Eles são as pessoas que decidiram. Eles seriam o sujeito ativo, a voz ativa, que faria ação, mas eles não estão aparecendo aqui. Agora, veja bem, os valores
os valores não poderiam ser aqui os sujeitos passivos da oração? Não poderia ser o sujeito passivo, porque, veja só, sujeito passivo. Até hoje não se decidiram os valores. Esse verbo decidiram, a ação do verbo, não é quem toma a ação. Então, quem toma a ação seria o sujeito ativo, mas quem recebe a ação do verbo é o sujeito passivo. Então, esses não se decidiram. Decidiram sobre o quê? Sobre os valores. Então, aqui nós temos o sujeito passivo da oração. Neste caso aqui, o se está antes do verbo. Tá? Ele estando antes do verbo, ele não perdeu essa característica de ser uma voz passiva sintética. Tá bom? Porque ele está seguindo a regrinha. Qual que é a regrinha? Verbo terceira pessoa mais o se, que é o pronome apassivador. Tá joia? Deixa eu aproveitar aqui o gancho para chamar a atenção aqui, Daniel. Presta atenção. Isso aqui deve cair na sua prova. É uma provinha muito fácil. E é fácil a parte de português, tá? Porque é um concurso muito específico, nós já falamos aqui do Daniel, então ele precisa ter experiência na área, é um concursinho meio chato aí, não sei se não é fácil não. Mas a parte de português é uma parte genérica e a banca é simples, é fácil de passar, tá? Então as questões tendem a puxar para uma facilidade e para o óbvio, sabe? Para o clichê. Então, uma situação que eles usam bastante em prova. Aluga-se casas aqui. Eu, enquanto corretor de imóveis, fico louco com essa situação aqui, tá? Aluga-se casas aqui. Isso aqui tem muito. Tá certo? Vamos analisar aqui esta frase. O verbo aluga Deixa eu ver aqui como é que eu coloco aqui. O verbo aluga é igual ao verbo de vendas, tá? Então, eu alugo, ele aluga, tá? Então, terceira pessoa. Terceira pessoa, tá? Então, não tá na terceira pessoa? Tá. Vamos ver se isso aqui, esse se, é uma partícula apassivadora, né? Vamos pôr um PA aqui. Ele tem que lançar a ação sobre o objeto, sobre o sujeito da ação. Quem que é o sujeito? São as casas, não são? Aluga-se casas aqui. Então, casas é o nosso sujeito da oração, tá? Agora, tá certo essa frase? Aluga-se casas aqui? Isso cai muito na prova, deve cair na sua, viu, Daniel? Então, anote isso aí. Não está certo, por quê? Porque casas aqui não está no plural? Tá. Então, o verbo que se refere ao sujeito precisa concordar com o sujeito. Senão ele não está se referindo a ele. Tá? Então, tem que ser alugam-se casas aqui e não aluga-se. Tá bom? Então, já pega a visão, porque esse é o certo. Alugam-se casas aqui. Agora, se tivesse escrito assim, alugam-se esta casa. Aí está errado, porque a casa é uma só. Então, precisaria o verbo estar no singular. Aluga-se esta casa. Tá? Alguns confundem muito isso aqui, porque alugam-se, dá a impressão que o verbo aqui estaria se referindo a várias pessoas que alugam. Por exemplo, a imobiliária tem várias pessoas que alugam casas por ela. Então, alugam-se casas aqui. Mas não. O verbo tem que se referir ao sujeito. Tá? E é o sujeito passivo da oração. Esse nosso sujeito aqui, esse nosso sujeito passivo aqui da oração, esse nosso sujeito passivo, ele é quem recebe esta ação do verbo alugar. Não é a casa? Tá? Então, dessa mesma forma, quando estiver no plural,
o verbo tem que concordar com o sujeito. Quando estiver no singular, ele concorda com o sujeito, tá? Pega a visão. E, por último, para finalizar a nossa videoaula de hoje, vamos falar um pouco aqui da voz reflexiva, tá? Quando a voz é reflexiva? É quando há um reflexo, né? É quando há um... eu já falei isso aqui e torno a repetir, como diz o mineiro. Você precisa assimilar o significado das palavras, porque é primordial para que você entenda e consiga identificar a questão de prova. Porque isso aqui, você não vai decorar isso não, bicho. Você está achando que no dia da prova vai ficar, não, o que é passivo, agente passivo, o que é ativo, o que é passivador, Não. A prova vai te perguntar de uma forma objetiva e você precisa saber identificar a partir do contexto da questão. Então, na hora da voz reflexiva, o que é mesmo voz reflexiva? O que é reflexiva? Que causa reflexo, né? Então, o que é o causa reflexo? É quando o sujeito ele é agente e é paciente da ação do verbo. Ele pratica e sofre a ação do mesmo jeito, ao mesmo tempo. Ele é o agente que faz e que recebe a ação. Então, essa voz reflexiva ela pode ser pura, simples, nesse sentido aqui, ó. Depois do banho, Aline se penteou. Ó, tem aqui a mesma coisa, ó. Tem, penteou. Ela se penteou. O verbo aqui, pentear, está na terceira pessoa, tá? O se aqui é um pronome reflexivo, tá? Que está ligando a ação do verbo à sujeita passiva aqui, que é a Aline, tá? Mas ela não é só sujeita passiva, porque ela se penteou. Então, neste caso aqui, ó, depois do banho, a Aline se penteou. Ela mesma penteou e penteou a si. Então, ela fez a ação de pentear direcionada a ela própria, tá? Ó, feri-me com um prego. Então, eu acabei me ferindo com um prego. Então, eu mesmo me feri. Ou seja, eu fiz a ação de ferir e feri quem? Feri a mim. Então, essa reflexiva pura. Eu mesmo fiz contra... o agente faz contra si. Então, Miguel se cortou com a faca. Perceba toda essa situação aqui. É o próprio agente, o próprio sujeito da oração. Ele pratica a ação contra si, tá? E quando é reflexiva recíproca, o que é nesse caso? Os jogadores se insultaram durante a partida. Do mesmo jeito, há um reflexo, né? Algo que vai e volta, algo que é é uma reciprocidade, eu estou, qual que é a palavra, meu Pai Eterno? Estou devolvendo, me fugiu a palavra. É quando você atende às expectativas de alguém, né? Você responde, tá? Então, os jogadores se insultaram durante a partida. Então, os jogadores, eles fizeram os insultos e também receberam insultos, mas não foi contra eles mesmos. Eles insultaram uns aos outros. Então, isso que é recíproco, toma lá e dá cá, tá? O casal beijou-se. Não beijou a si próprio. Foi um beijou o outro. Então, é ação reflexiva recíproca. Aqueles dois se amam. É uma ação reflexiva recíproca, a mesma coisa. Tem a partícula se, tá? Tudo tem o se aqui, tá? O verbo aqui está na terceira pessoa, eles amam. Beijou, ele beijou. Insultaram, eles insultaram. E a partícula se, tá? O sujeito são os jogadores, o sujeito aqui é o casal e o sujeito aqui é aqueles dois, tá? Aqueles dois se amam, tá? Então, reflexiva recíproca. Segue a mesma regrinha, precisa estar na terceira pessoa, tá? Precisa ter aqui o se, acompanhado do se, que é o pronomezinho reflexivo, tá? E o verbo está na terceira pessoa. Aí vira essa voz reflexiva, tá joia? Bom,
Por hoje é só. Aqui tem uma tirinha. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Não. Acho que podemos fazer o que bem entendermos com nossas vidas. Não é o que papai e mamãe me dizem. Então, não deixa não. Tem que obedecer o pai e a mãe. Então, aqui, essas tirinhas, você vai encontrar vários tipos de verbos, tá? Ó, você acredita. Ó, acredita é verbo, tá? Ó, nossos destinos são controlados pelas estrelas, não podemos. Ó, podemos é verbo, entendermos, tá? Dizem. E aí, vocês depois podem utilizar essa tirinha aí, tá, Daniel, para analisá-la e classificar essas frases aqui como se tem agente passivo, se tem agente ativo, tá? Se é a flexão de voz, se é a flexão, qual é a flexão de tempo, tá? Qual é a flexão de modo, tá joia? E aí você faz isso aqui para nós e me manda e a gente faz a correção, beleza? Por hoje é só. Ficamos para a próxima. Tchau! Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Você falou que era um sujeito de direito, todo cheio de respeito, um tremendo cidadão. Se combinou, ficou tudo acertado, o negócio fechado na maior satisfação. Passou um dia, outro dia, 20 dias, e algum dia você não apareceu. Ó meu amigo, eu sou um chefe de família, tenho um filho e 2 filhas, vem trazer o que é meu. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. A gente esquece que isso aqui é uma passagem, que a gente perde a carne, mas não perde a alma não. Quem deve pagar, isso é fato consumado. O senhor tá atrasado, faça a sua obrigação. Agora pense você lá na outra vida, num lugar quase tranquilo, começando a se fazer. E de repente chega alguém na sua frente e o senhor fica espantado com o que ele vai dizer. Pague meu dinheiro, pague meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Se eu gostaria, se isso fosse com você, se você quiser saber, se coloque em meu lugar. Faça pros outros que queria pra você. Essa regra é um dever, faz a gente se tocar. Dê um aviso, um alô, um telegrama. Não esqueça minha grana, manda um cheque, pode ser. Senão eu boto essa música te lembrando todo dia, toda hora, pra você não esquecer. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Um belo dia eu entrei, foi numa fria, fui cobrar o que devia, veja o que me aconteceu. O cara disse, meu amigo, tenha pena, eu saí de uma safena, quem vai te pagar é Deus. Já me tomaram o carro velho, e a casinha, a TV e a galinha, já não sei o meu destino. O que me resta, o senhor pode levar, o que eu tenho pra te dar é nega velho e os meninos. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Pague meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Pague logo meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa.